Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 3 de novembro de 2023. Temos um total de 7 jogos para hoje, vamos aqui analisar, trazer informações, números, estatísticas para a gente passar os melhores palpites para vocês. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, clica no botão de joinha, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. E também não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, alguns jogos, principalmente no final de semana, que a gente vai entrar amanhã. São em horários um tanto quanto alternativos, então às vezes o primeiro jogo do dia é o mais importante e é importante você ter assistido o nosso vídeo, não para concordar com a gente exatamente, mas para poder ver qual é a nossa opinião, os números que a gente traz para balizar a sua própria. Se você acha que a gente só tá falando besteira, não tem problema, é só fazer o contrário do que a gente tá falando aqui, a gente tá para dar a nossa opinião. Palpites exclusivos, conteúdo extra, como por exemplo o nosso e-book e também o nosso guia oficial para poder apostar contra e a favor de cada uma das equipes, e muito mais conteúdo tá aqui embaixo no menor preço do mercado e no grupo VIP mais completo. E se você quer ter acesso aos nossos radares e também a muito conteúdo extra que você só encontra no clube de membros, na aba de comunidade do nosso canal, clica no botão aqui embaixo e seja membro, beleza? Bom pessoal, vamos aqui para Pacers e Cleveland Cavaliers. A gente tem aqui o nosso primeiro jogo com o nosso palpite em over da equipe visitante, porque é algo que a gente vem explorando, é algo que vem dando muitos greens pra gente contra o Indiana Pacers, e não é só nessa temporada, a gente tá numa sequência muito longa de greens contra esse adversário. Darius Garland é dúvida caso ele jogue, vai ajudar. Jarrett Allen também é dúvida caso ele jogue, também vai ajudar. A nossa entrada é em over dos Cavs, então vamos se limitar a falar acima de tudo da franquia na qual a gente acredita que vá pontuar bem. Acima de 110.5 pontos dos Cavs. Claro, se o Garland jogar faz mais sentido, se ele não for confirmado, muito provavelmente essa linha de 1,62 vai ser mais baixa, em 108.5 pontos, 109.5 pontos. Se você quiser uma linha mais segura, esse 108.5 é que faz total sentido. A gente acredita nisso porque nos últimos 10 jogos de temporada regular, jogando como visitante dos Cavs, eles tiveram uma média de 114.2 pontos por jogo, enquanto que o Indiana Pacers nos últimos 20 jogos sofreram 125.9 dos seus adversários, sofreram nessa temporada 155 do Boston, 112 do Chicago Bulls, 113 do próprio Cleveland, que estava desfalcado, e também sofreram 120 na sua estreia contra o Washington Wizards, que é um time, digamos, de pouco talento. Essa linha aqui de pontos que eles sofreram do Chicago Bulls, inclusive o Chicago Bulls é um dos times mais lentos, com menos pontos por jogo na NBA até aqui. A gente se baliza nisso principalmente porque a defesa do Indiana Pacers é ruim, a pior nesse momento da competição, sofrendo 119.3 pontos por 100 posses de bola. É um time que joga no ritmo alto, o segundo mais rápido da NBA, o que significa que eles têm muitas posses para eles por minuto, mas também muitas para os seus adversários. Outro número interessante da gente destacar é em relação ao aproveitamento no rebote deles, que é o sexto pior da NBA, ou seja, a gente consegue garantias de recuperação de posse para os Cavs e quem sabe ali pontos de segunda chance em rebotes ofensivos. Sem o Tyrese Haliburton, que é dúvida para hoje, pode não jogar, o número de turnovers do Pacers pode aumentar e com isso pontos de contra-ataque dos Cavs também ser potencializado. O principal jogador do Cavaliers, Donovan Mitchell, joga na posição de shooting guard, que é uma posição de Indiana Pacers na última temporada, onde a gente tem um recorte maior do que foi essa equipe costumou sofrer. Ele que inclusive tem números excelentes contra esse adversário, que foi o time que mais sofreu pontos para shooting guard em toda a NBA e também o quinto time que mais sofreu bolas de 3. Se a gente tem aqui os Cavs, que fora de casa já tem uma postura mais ofensiva, seu melhor jogador em boa fase, contra um adversário favorável para ele pontuar bem, aí esse over tem mais chances de bater, beleza? Vamos aqui de Bucks e New York Knicks para essa partida aqui. Muitas pessoas estão preocupadas com os Bucks, algumas pessoas exageraram nas reações porque eles perderam de lavada pro Toronto Raptors e acho que aquilo não vai se repetir no sentido da forma como aconteceu. É verdade que eles também perderam pros Hawks e eles geram preocupação contra esse New York Knicks, mesmo jogando em casa onde eles estão dados como favoritos. Repito, eu não acho que a gente precisa exagerar, ter reações aí, né, o overreact, aquela reação exagerada por conta do momento, mas ainda assim é fato que esse Bucks preocupa. Então para essa partida a gente vai trabalhar com a linha de pontos do New York Knicks, porque o Milwaukee Bucks tem que consertar algumas questões. Então eu já até digo para vocês que o handicap positivo do New York também passa a ser interessante, mas o Bucks tem que consertar o seu setor ofensivo, o seu setor defensivo. O lado ofensivo acho que naturalmente uma hora vai funcionar. O defensivo acho que é algo mais complexo, porque o Damian Lillard não é um grande defensor, perder o Jrue Holiday é algo relevante e consequentemente acho que o New York Knicks pode tirar mais proveito disso. Os Knicks não é nenhuma referência ofensiva nesse momento da competição, mas eu acredito que eles façam mais de 107.5 pontos, com base na seguinte argumentação: nos últimos 3 confrontos contra o Milwaukee Bucks, eles tiveram uma média de 106 pontos, então eles estiveram muito próximos ao que é esse número, só que os Bucks na temporada passada era outro time defensivamente muito melhor do que é hoje. Se a gente for observar, nos últimos 5 jogos aqui do Milwaukee Bucks, eles sofreram uma média de 123.2 pontos por jogo, e se a gente reduzir esse recorte somente para os jogos dessa temporada, onde eles venceram 2 jogos e perderam 2 jogos, a gente tem um número também relevante, sofreram 122 pontos por partida, sendo 130 e 114 para o Miami e para o Toronto, que são times ali de uma eficiência ofensiva baixa. Se a gente for olhar aqui, o Toronto Raptors
o oitavo, desculpa, o time que tem a pior eficiência ofensiva da NBA, e o Miami Heat que foi o quinto, então é capaz de que o New York Knicks, por mais que o New York Knicks esteja aqui bem abaixo, também fique perto dessa linha de pontos. Esses números do New York Knicks, que fizeram com que eles fossem um dos piores ataques por 100 posses de bola da NBA, se justificam porque eles enfrentaram o Boston Celtics, que muito provavelmente vai ser um time ali de elite defensiva nessa temporada da NBA, e nesse momento da competição já são top 5, enfrentaram 2 vezes os Cavs, que foi a melhor defesa da NBA na temporada passada, e enfrentaram o Pelicans também, que vem se defendendo muito bem. O New Orleans Pelicans aí também é uma defesa de top 10, então talvez esses números aí do New York Knicks estejam um pouco deturpados e eles consigam pontuar bem contra esse adversário, que é o Milwaukee Bucks. Beleza? Bora que falar de Chicago Bulls e Brooklyn Nets. Nessa partida a gente acredita num handicap positivo da equipe do Brooklyn Nets. Para essa partida eles até vêm desfalcado de jogadores interessantes, mas eu acho que o elenco dos Nets é bem uniforme no sentido de os titulares são melhores? Sim, mas os reservas não têm uma distância tão grande assim. Cam Johnson e Nicholas Claxton fazem falta, mas eles ainda têm Dorian Finney-Smith para a posição ali do Cam Johnson e eles podem também trazer peças importantes para a posição do Claxton. No caso do Dinwiddie, que é dúvida, eu também acho que na armação eles têm ali no Ben Simmons e também no Ken Thomas jogadores interessantes. Claro, vai faltar um pouco de respiro na hora de rodar o time e se ele jogar, melhor pra gente. Mas ainda assim, eu acho que tudo isso aqui é possível. Então, o nosso palpite vai ser colocar um handicap positivo a favor dos Nets, que vem surpreendendo bastante, contra esse Chicago Bulls também, que não é um time muito seguro. Mas 7.5 Brooklyn Nets é o nosso palpite para hoje, com base, né, nas seguintes informações. Nos últimos jogos do Chicago Bulls, o Chicago Bulls não conseguiu vencer e convencer. Perderam para o Dallas Mavericks, perderam para os Pistons e para o Thunder. Times de diversos perfis diferentes. Em casa eles venceram o Toronto Raptors na prorrogação. Tiveram que fazer ali, né, uma recuperação grande para poder vencer esse jogo. E também eles venceram ali o Indiana Pacers, uma das piores defesas da liga, mesmo assim não cobriram esse handicap de uma diferença de mais de 7 pontos, eles ficaram ali no limite. Então nenhum resultado dessas partidas dos últimos 5 jogos todos dessa temporada dos Bulls, eles cobriram esse handicap, enquanto que o Brooklyn Nets vem de 2 vitórias consecutivas e conseguiu cobrir esse handicap em todas as partidas que fez. Perdeu por 1 de diferença para os Cavs e perdeu por 5 dos Mavericks, vencendo os Hornets e o Miami Heat, jogando ambos como visitante, então acho que eles têm tudo para cobrir esse handicap hoje, principalmente porque a equipe do Brooklyn Nets é melhor em muitas coisas do que os seus rivais, ou pelo menos no nível próximo. Em relação ao setor ofensivo, eles são o 6º melhor ataque, enquanto que o Chicago Bulls é o 6º pior ataque. Defensivamente, o Chicago Bulls na temporada passada foi bem, mas nessa temporada são dos 10 piores setores defensivos da NBA. O Brooklyn Nets também está lá, mas ainda assim, tudo muito próximo. Em relação a rebotes, a gente sabe que o rebote é importante para você finalizar o ataque do seu rival e também para poder tentar pontos de segunda chances em rebotes ofensivos. O Chicago Bulls é um dos 10 piores rebotes em eficiência de toda a NBA, enquanto que a equipe do Brooklyn Nets foi o 2º melhor rebote em aproveitamento da liga até aqui. Em relação a bolas de 3, a equipe do Brooklyn Nets é a 2ª melhor eficiência nas bolas triplas e o Chicago Bulls o 3º pior, ou seja, a gente tem muitos números aqui favoráveis para a gente acreditar que a equipe do Brooklyn Nets possa fazer um jogo parelho e ser uma das principais zebras da noite. Vamos aqui para Miami Heat e Washington Wizards, mas antes, pessoal, de passar o nosso palpite, já deixou o seu like, clica no botão de joinha, vai ajudar muita gente. A nossa meta é de 200 likes no vídeo de hoje, a gente vem batendo com frequência nos últimos vídeos, consequentemente assim a gente consegue trazer vídeos extras para vocês, porque a gente entende que o nosso conteúdo é relevante. E agora eu vou deixar na tela para vocês um novo projeto que a gente está lançando. Quem quiser participar, o contato está aqui do lado, é só chamar. É um fantasy game baseado nas apostas e pode transformar o seu dinheiro aí em prêmios direto no Pix. Vou deixar a explicação no ar aí para vocês. Qualquer dúvida, chamem no contato aqui do lado e espero que gostem. Opa aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Léo e nesse vídeo especial, com muito orgulho, nós vamos anunciar o nosso novo projeto, é o Fantasy Game da On Fire. O Fantasy Game é aquele tipo de game que você depende do desempenho real das franquias ou jogador para poder garantir prêmios em dinheiro, onde você com apenas R$10 pode ganhar valores superiores a múltiplos que você faz diariamente nas suas apostas esportivas. Mas como funciona o Fantasy Game da On Fire? É simples, você vai escolher uma franquia que vai jogar em cada dia da semana, você só precisa acertar na sequência os times que serão vencedores, ou seja, um para segunda, um para terça, um para quarta e assim por diante, até chegar no domingo. Não necessariamente você vai ter que acertar todos para ser vencedor, mas se você acertar todos e chegar vivo no final da semana, você garante um prêmio que vai ser só seu, de um percentual alto do valor acumulado dos participantes em dinheiro no Pix, ou então você vai dividir esse prêmio de forma igual com todos os sobreviventes. Só que você também pode vencer esse game acertando poucos jogos. Digamos que você acerte segunda, terça, quarta. E na quarta-feira, todos os seus adversários, digamos assim, tenham escolhido franquias que perderam na segunda ou na terça. Aí, você vai ser vencedor apenas
apenas acertando, por exemplo, 3 franquias. O grande objetivo dessa corrida é chegar no final, mas acima de tudo, ser o último a ser derrotado, digamos assim. A única regra é que você não pode repetir nenhuma franquia. As inscrições já estão abertas e ela vai até domingo, às 16 horas, horário de Brasília. Então participem, espero que gostem, tenho certeza que vocês vão se divertir, espero que vocês gostem do nosso Fantasy Game, chame a gente lá no WhatsApp para tirar dúvidas e também para fazer a sua inscrição. Muito obrigado pela atenção de vocês e falou! Pessoal, essa é uma das principais novidades nossa para essa temporada. Quem quiser participar, seja membro, seja também membro do grupo VIP ou então simples espectador aqui do nosso canal, participem, chamem lá se tiver interesse, tenho certeza que vocês vão gostar, vão deixar as noites de vocês mais divertidas e sabe aquele dinheirinho que você sempre coloca ali numa múltipla e que você precisa de muitos fatores para que ela dê certo? Aqui você simplesmente vai ter que competir com outras pessoas e não precisa de uma sequência de acertos tão absurdas assim para conseguir recuperar o seu dinheiro e sair com lucro. Beleza? Conheçam lá On Fire Fantasy Game, nosso novo projeto, chamem no WhatsApp se tiverem interesse. Bom, pessoal, vamos aqui para Miami Heat e Washington Wizards. Temos aqui o Miami Heat jogando dentro de casa e em crise contra o Washington Wizards, que não tem nada a perder, mas ainda é um dos piores times da liga. O Miami vem de 4 derrotas consecutivas, venceu em casa na sua estreia contra o Detroit Pistons, que é um dos piores times da NBA, e ainda assim eles sofreram. Mas eu não consigo acreditar num handicap positivo dos Wizards, porque eles perderam 3 dos últimos 4 jogos e em muitos deles perderam por uma diferença bem relevante. Venceram somente o Memphis Grizzlies, que até aqui não venceu nenhum jogo na competição e está muito desfalcado. Eu acho que o Miami Heat deve vencer essa partida, eles são melhores em muitos quesitos, é o atual vice-campeão da NBA, porém, o mercado sempre interpreta de uma forma equivocada o Miami Heat, colocando linhas extremamente baixas para um time que não merece isso em temporada regular. Eles estão falando aqui, né, de uma linha de 1.23 que eu considero muito baixa, assim, mais baixa no nível absurdo, e eu não acho que vale a pena se arriscar no Miami Heat. Vamos tentar pegar no ao vivo ali a vitória deles numa linha de 1,50, se isso não for possível, eu vou ficar de fora dessa partida. Eu acho que o Miami Heat é muito superior aos seus adversários, mas eles ainda não demonstraram isso em quadra nessa temporada, nesse momento da temporada. Eles não são uma defesa de elite como se espera deles, mas pelo menos estão fora dos 10 piores, enquanto que o Wizards é a terceira pior defesa da NBA. No lado ofensivo, o Miami Heat é o quinto pior ataque, o Washington Wizards quase um ataque entre os 10 piores também. Então assim, não vai ser um jogo interessante, não vai ser um jogo bonito de se assistir, deve ser um jogo truncado, mas eu acho que a qualquer momento o talento do lado do Miami Heat com Jimmy Butler, Adebayo, Tyler Hero pode se sobressair seus adversários, ainda mais jogando em casa, né? A gente sabe que o Heat é um time que depende muito dessa motivação para poder fazer jogos disputados. E jogando em casa, depois de 4 derrotas consecutivas, eu acho que eles têm mais do que motivos suficientes para tomar vergonha na cara e vencer esse jogo aqui. Eles têm os melhores jogadores, eles têm a melhor defesa, o melhor treinador, ofensivamente eles são mais eficientes, não necessariamente é um time que vai produzir mais pontos do que os Wizards. E repito, os Wizards perderam por uma diferença muito grande, né, dos seus adversários. E agora vamos falar de OKC Warriors, OKC que vem sem seu melhor jogador, Shai Gilgeous-Alexander com um dos seus melhores reservas como dúvida. Golden State Warriors vem completinho e parece que eles se encontraram defensivamente, mesmo fora de casa. A gente pode ver que o Warriors é a 4ª melhor defesa da NBA até aqui, e ofensivamente eles são ataque de top 10, geralmente você tem nessas duas categorias ali, um top 10 já é o caminho do sucesso para você disputar no topo. O net rating deles, que é o saldo tirado dessa eficiência do ataque e da defesa, é bem positivo aqui, de 8,6 pontos por 100 posses de bola, enquanto que o Oklahoma City Thunders, quando a gente fala desse net rating, é um time ali perto do top 10 de piores, com saldo negativo e hoje sem o seu melhor jogador, por mais que eles joguem dentro de casa, pode ser que eles sofram. Se a gente for olhar aqui nos últimos 17 jogos do Oklahoma City Thunders, sem o Shai Gilgeous-Alexander, eles têm 7 vitórias e 10 derrotas, algumas dessas vitórias para times de um nível bem duvidoso, como o San Antonio Spurs, o Detroit Pistons e também o San Antonio Spurs aqui por uma segunda vez no dia 12/3 de 2023. Beleza, então isso preocupa bastante, os Warriors vêm muito bem, numa sequência interessante e, no fim das contas, é sempre bom a gente ficar favorável a um time com Stephen Curry jogando muita bola. São 4 vitórias consecutivas e pelo menos ali 3 dessas 4 vitórias por uma diferença relevante, por uma segurança relevante ali por parte do jogo dos Warriors. Eles vêm de um game winner ali que ajuda a animar contra o Sacramento Kings e vem contra esse OKC que não conseguiu conquistar os resultados desejados nos últimos 3 jogos, foram 2 derrotas e 1 vitória, venceram apenas o fraco Detroit Pistons e conseguiram vencer os Cavs, é verdade, nesse dia 27/10, e o Bulls, mas não é um Cavs e um Bulls ali que ainda conseguiu embalar. Então preocupa, sem o principal jogador, e o Golden State Warriors sendo superior em muitos quesitos a esse adversário. Beleza? Bora aqui falar de Denver e Dallas Mavericks. Aqui a gente vai trabalhar com over em pontos. Kyrie Irving é dúvida, Maxi Kleber também, Jokic e Jamal Murray são dúvidas. Se os principais jogadores estiverem em quadra, eu digo Luka Doncic, Jokic, Jamal Murray e Kyrie Irving não necessariamente ele vai ajudar, mas eu acho que dá pra gente acreditar em um acima de e um over, um jogo bem pontuado nessa partida aqui.
como é o que a gente vem fazendo nos últimos 21 jogos. A gente em 20 conseguiu bater o over nas partidas do Dallas Mavericks e a gente vai trabalhar com acima de 218 pontos, 5 pontos para essa partida. Os números dos Mavericks são os mais impressionantes. Nos últimos 20 jogos que eles fizeram, a gente teve uma média de 233,3 pontos por partida nos jogos do quais a franquia esteve envolvida. Esse acima de 218 pontos bateu nos últimos 11 jogos consecutivos e tende a bater mais uma vez hoje contra o Denver Nuggets, que é um dos melhores ataques da NBA. A gente tá falando de um Denver, tá no topo, o nono melhor ataque da liga, o Dallas é o segundo melhor ataque da liga nesse momento da competição, e do Dallas que aumenta um pouquinho seu pace, continua com a defesa mais ou menos eficiente ali, né, perto ali das 10 piores, mas acima de tudo que sofre muitos pontos em volume. O Dallas Mavericks também é um time que sofre muito ali, perto do aro ali no garrafão, onde eles são um dos 10 times que mais sofrem pontos por jogo para jogadores pivôs. Tá aí a importância do Nikola Jokic para essa partida de hoje, e também um dos times que mais sofrem bolas de 3 para jogadores dessa posição, no caso, o quinto que mais sofre. Quando a gente olha aqui também os números de pontos sofridos por power forward, ou seja, mais um setor onde a equipe do Denver Nuggets é produtivo, eles são também o time que mais sofrem pontos para jogadores da posição e também um dos times que mais sofrem bolas de 3. Então dá para esse Denver Nuggets chegar perto do aro dos Mavericks, fazer eles sofrerem, e mesmo na armação, onde provavelmente o Luka Doncic vai marcar o Jamal Murray, eu acho que o Doncic vai ter prejuízo, porque defensivamente o Doncic é um jogador com algumas dificuldades. Beleza, outro número interessante pra gente destacar é na eficiência de bolas triplas. A gente tá falando de um Dallas que é o terceiro time com a melhor eficiência nas bolas de 3 da NBA, e um Denver Nuggets que tá em 18º, mas que na última temporada eles foram um dos melhores, então eles têm tudo pra evoluir nesse quesito, voltar ao topo. Foi o quarto melhor time em bolas triplas da liga, então dá pra gente acreditar nesse acima D. Beleza, só pra finalizar aqui, os últimos confrontos entre eles, né? Se a gente espera 219 pontos pelo menos, a gente tem bons sinais também. Os últimos 2 jogos consecutivos essa linha bateu, e em 3 dos últimos 4 também. Fechado. Agora vamos falar de Blazers e Grizzlies, aqui 2 times muito ruins, mas o mercado deu um desequilíbrio que eu julgo ser exagerado. O Memphis Grizzlies venceu o Ja Morant, o Steven Adams, que são 2 titulares, e também o Brandon Clark, que é o principal reserva imediato do Steven Adams. Santi Aldama é dúvida, e Derrick Rose, que foi contratado para ser o reserva do Ja Morant, ele também está de fora, ou seja, a gente tem 2 posições muito importantes na armação e no pivô, jogadores que não são titulares, e os reservas também não, eles vão dar uma pequena improvisada. Scoot Henderson e Anthony Simons estão de fora, também os 2 principais armadores do lado do Portland Trail Blazers, mas os Blazers têm o Malcolm Brogdon, que eu considero melhor do que esses 2 aqui para ser titular. Ele só não é titular, tá? Por conta da idade, o projeto do time é desenvolver os jovens, etc. E o Shadon Sharp, que é o segundo jogador ali para poder estar do lado do Brogdon na armação, é dúvida para hoje, mas eu acredito num handicap positivo da equipe do Portland Trail Blazers. Eu não vou colocar dinheiro nisso aqui, é só a opção que eu acho mais interessante para essa partida. Eu acho que faz sentido porque o mercado se equivocou, a gente tá falando de um mandante e de um time que também não tá saudável, ok, mas o seu adversário também não tá, mais 7.5 para os Blazers é o meu palpite. Bom, se a gente for olhar aqui o Memphis Grizzlies, que ainda não venceu na competição, se eu não me engano é o único time que ainda não venceu na competição, vamos dar uma olhada aqui só para ter certeza. Sim, são 5 derrotas, 0 vitórias até aqui. Bom, o Memphis Grizzlies está sofrendo, né, sem seu principal jogador. Eles são um dos piores ataques da NBA, nesse momento o pior por 100 posses de bola. O Blazers também não é grande coisa, mas ainda assim, pelo menos está na frente. Defensivamente falando, que é um grande trunfo do Memphis, né, eles também são dos piores, uma das 10 piores defesas da NBA. Pelo menos o Portland Trail Blazers está ali, né, na 12ª colocação, brigando por um top 10 em relação à eficiência nos rebotes, porque eles também são melhores em eficiência na recuperação de rebotes em relação ao Memphis Grizzlies. Memphis que tá órfão do garrafão, né? Então, ali com o DeAndre Ayton, com o Robert Williams III, pode ser que a equipe do Portland Trail Blazers se saia bem. O Ayton, que tem o melhor aproveitamento por arremessos dessa equipe, joga justamente nesse setor. O Jaren Jackson, que é o melhor jogador talvez do Memphis disponível, fica sobrecarregado, acaba fazendo muitas faltas e tendo minutos reduzidos. E o Jeremy Grant, que é o jogador da posição 4 ali também, é um dos principais talentos desse Blazers, vai poder ferir bastante esse garrafão do Memphis. Beleza? Repetindo aqui, a equipe do Memphis Grizzlies não venceu até então, mas vamos destacar o Portland Trail Blazers, que vem de 2 vitórias consecutivas contra adversários médios para ruins, é verdade, mas ainda assim são vitórias interessantes. Eles cresceram, vivem talvez o seu melhor momento e chegou a hora de vencer diante dos seus torcedores? Não sei, mas de cobrir um handicap ali de mais 7.5, eu acredito que sim. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, segue a gente lá no Instagram, @cestadetrade, e o nosso canal Basquetinho aqui, link na descrição também. Muito obrigado pela sua audiência e falou!